Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos resolver agora a questão número 5 da lista de exercícios extras relativas à semana 5 ProEja ADM segunda série. Essa lista, ela trata do assunto de juros compostos. Vamos a ela então? Vou ler o enunciado para você da questão 5, tá, amiguinho? Ele diz assim: no quadro seguinte, encontramos a variação, né? Aí ele fala que a variação pode ser uma valorização ou uma desvalorização percentual mensal do valor da ação de uma empresa comercializada na Bolsa de Valores. Então ele dá uma tabelinha para você e ele fala o seguinte, né? Nessa tabela, a primeira coluna é a coluna dos meses e a segunda coluna é o rendimento da ação. Então, por exemplo, na segunda linha dessa tabela, no mês de março, a ação valorizou 8%. Tá? Então, o que significa isso? Né? Teve um aumento de 8%. Significa que no início era um determinado valor, no início de março, e aí no final do mês de março houve um aumento de 8% dessa ação. Tá certo? No mês de abril, houve uma valorização, um rendimento, né, de mais de 2,5%. O que significa isso, amiguinho? Significa que do início do mês de abril até o final do mês de abril, houve um aumento percentual de 2,5%. Tá? E finalizando aí a tabela, no mês de maio, houve uma redução de 3%, né? O rendimento foi de menos 3%. O que significa isso? Significa que do início, né? Significa que do início de maio até o final de maio, houve uma desvalorização ou redução percentual de 3%. Tá? E aí ele pergunta no item A, sabendo que no início de março a ação valia R$ 25,00, tá? Determine o seu valor final, né? Determine o seu valor ao final de maio, tá? Então ele quer saber o seguinte, ó, no início de março, a ação tinha esse valor de R$ 25,00. Quero saber quanto que ela vai valer aqui no final de maio, beleza? Então vamos lá. Bom, no início de março ela valia 25. No final do mês, como é que eu faço para determinar o valor da ação no final do mês de março? Ora, é só fazer, né? É só a gente calcular o aumento percentual em cima dessa ação. Não sei se você lembra, né? Mas como é que a gente faz para calcular o aumento percentual, né? De um determinado ponto até outro ponto? É muito simples. É só pegar o valor inicial, né, e multiplicar por 1 mais a taxa, tá certo? Isso se for um aumento percentual. E se for uma redução percentual? Basicamente a mesma coisa. Você vai pegar o valor que você tinha antes e multiplicar por 1 menos a taxa. Então, repetindo, se for um aumento percentual, basta pegar o valor inicial e multiplicar por 1 mais a taxa. Se for uma redução percentual, basta pegar o valor inicial e multiplicar por 1 menos a taxa. Isso para calcular o valor final, tá certo? É pegar o inicial e multiplicar por 1 mais a taxa se for um aumento. E multiplicar por 1 menos a taxa se for uma redução percentual. No nosso caso, para achar esse valor aqui, é só pegar 25 e multiplicar por 1 mais a taxa. Então, é 25 vezes 1 mais 8%, né? Então, 8% é 8 sobre 100, né? Que é 8 dividido por 100, que é 0,08. Então, vai ficar 25 que multiplica 1 mais 0,08. 1 mais 0,08 é 1,08. Então, vai ficar 25 vezes 1,08. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou encontrar 27. Ou seja, ao final do mês de março, a ação ela vai valer R$ 27,00, beleza? Quer dizer, aumentou 8%, era 25, vai para 27. Show de bola? Agora eu vou encontrar o valor dessa ação ao final do mês de abril.
Da mesma maneira, vou pegar esse valor aqui, tá? Que é 27. Como é um aumento, vou multiplicar por 1 mais a taxa. Então é 27 vezes 1 mais 2,5%. 2,5% é 2,5 sobre 100. 2,5 sobre 100 é 2,5 dividido por 100. Né? Dividir por 100 é andar duas casinhas com a vírgula para a esquerda. 1, 2. Vai dar 0,025. Então fica 27 que multiplica 1 mais 0,025. 1 mais 0,025 dá 1,025 vezes 27. Se eu fizer essa conta, amiguinho, vou encontrar 27,675. Ou seja, a ação era 27, houve um aumento de 2,5%, passou para 27,675 no final do mês de abril, beleza? E agora vou calcular o valor da ação, né, no final do mês de maio, tá certo? No início do mês de maio era isso daqui, tá certo? Agora houve uma redução percentual de 3%. Então vou pegar esse valor, para encontrar esse, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 1 menos a taxa. Então é 27,675 vezes 1 menos 3%. Tá certo? Então vai ficar 3% é 3 sobre 100, que é 3 dividido por 100, que é 0,03, né? Só andar duas casas com a vírgula. A vírgula está aqui, ó, anda duas casas para a esquerda. 1, 2, dá 0,03. Então vai ficar 1 menos 0,03 aqui dentro do parênteses, vezes 27,675. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 0,97. Então vai ficar 27,675 vezes 0,97. Se eu fizer esse produto aqui, essa multiplicação, eu vou encontrar aproximadamente quanto? R$26,84, tá certo? Ou seja, o valor dessa ação, que era R$25 ao final do mês de maio, será de quanto? R$26,84. Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Agora vamos resolver o item B. Prosseguindo com a resolução da questão número 5, vamos agora resolver o item B. Vou ler o enunciado do item B para você. Qual a variação percentual do valor da ação nesse período? Lembrando, né, que no início a ação valia R$25 e lá no final, né, de maio ela agora vale R$26,84, né? Então houve uma valorização aí da ação, beleza? Agora, de quantos por cento foi essa valorização, né? Existe uma maneira bem prática da gente calcular a variação percentual desse valor para esse. Como é que a gente faz isso? É só pegar o valor final, que é 26,84, menos o inicial, né? Dividido pelo valor inicial, né? Por que dividido pelo valor inicial? Porque eu quero saber quanto por cento, né? Quantos por cento houve de variação em relação ao valor inicial. Então a nossa referência, né, é em relação a esse valor inicial, tá certo? Então por isso que ele aparece aqui no denominador, tá? Então é o inicial menos o final dividido pelo valor inicial. Bom, fazendo essa conta, né, vai dar 1,84, né, 26,84 menos 25. Dá 1,84 sobre 25. Né? 1,84 sobre 25 é 1,84 dividido por 25. Se eu fizer essa conta na calculadora, eu vou encontrar 0,0736. Tá? Beleza, achei a variação percentual, mas, Leandro, esse valor aqui é um valor decimal. Como é que eu transformo esse valor decimal em um valor percentual? Basta multiplicar esse valor por 100. Então, se eu fizer, né, se eu multiplicar esse carinha aqui, ó, né, esse valor, né, por 100, o que vai acontecer? Eu vou encontrar esse valor em termos percentuais.
Multiplicar ele por 100 é só andar 2 casinhas, né, com a vírgula para a direita, ó, 1, 2. Então a variação percentual, né, do início até o final é de quanto? É de 7,36%. Tá? Então quer dizer, do início, que era 25, até o final, que é 26,84, houve uma variação percentual de 7,36%. Show de bola? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.